Mas se o empregado formal pensará assim: meu patrão está demorando para voltar. Então começará a bater em seus companheiros e a comer e a beber com os bêbados. E então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espera e na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para um lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Mateus 24, do 45 ao 51. Se você acabou de cair de paraquedas aqui, isso aqui é um estudo bíblico, onde a gente está no 8º episódio, onde estamos falando de selos, trombetas e taças da ira do Senhor, né? Que é a parte 1. Porque, como esse assunto é muito extenso, eu dividi ele aqui. Primeiro vamos aqui dar um resumão de selos, depois vamos para trombetas, né? Aqui, inclusive, isso aqui não deveria estar aqui. Trombetas, taças, parte 1. De um estudo segundo a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é a opinião minha, é o que está escrito na Bíblia, né? Onde tem ali a palavra que Deus nos deixou para nos orientar, para nos guiar, ok? Se você acabou de cair de paraquedas aqui, eu sou Michael Silveira e esse canal existe para abençoar a sua vida, esse canal existe para te ensinar o estudo realmente que está escrito na palavra, versículo por versículo, para que você não seja enganado por aí, por falácias, mas sim andar segundo o que está escrito na palavra de Deus. E você já acompanhou comigo todos esses episódios, a gente está nesse episódio aqui, depois a gente vai falar sobre arrebatamento e a nova Jerusalém que vem, que desce do céu adornada. Beleza? Então, ó, se inscreve no canal, marque o joinha, marque o sininho e vamos falar agora sobre os 7 selos. Quais são esses 7 selos? Como aconteceu isso? Então, isso aqui é a visão lá de João e Apocalipse, logo após Jesus falar das 7 igrejas, inicia Jesus falando ali dos 7 selos, onde é entregue um livro e Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, o único que tem autoridade para abrir esses selos. E chega ali uns selos, coloquei aqui para exemplar, né? Só para ter um exemplo para vocês, um pergaminho com todos esses selos aqui, e ele vai rompendo um a um. E cada um desses selos existe ali algo que é lançado sobre a terra. Então, Jesus rompeu o primeiro selo, seu cavaleiro tinha um arco e lhe deram uma coroa de rei, e ele saiu vencendo e conquistando. Apocalipse 6, 2. Então, ó, quando você observar, ó, arco simboliza guerra, né? Ou seja, ele venceu essa batalha. Espada também simboliza ali guerra. E ele vai conquistando e vencendo. Quem é esse cara que está conquistando e vencendo aqui, né, gente? Você já percebeu que é o anti-Messias, o anticristo. E continua. O segundo selo foi aberto, né? Que é o selo do cavalo vermelho, né? Aí saiu outro cavalo, que era vermelho, e o seu cavaleiro recebeu o poder de trazer a guerra ao mundo, a fim de que as pessoas matassem umas às outras. E ele recebeu uma grande espada, como eu falei, espada simboliza guerra. Olha, ele recebeu, esse cavalo vermelho, autoridade para trazer guerra ao mundo. Você não vê guerras hoje acontecendo em todos os lugares. E Israel, que é o termômetro do mundo, primogênito de Deus, né, está, né, sendo, né, atacada. Israel se defende quase que o tempo todo, né? Você vê que é uma guerra espiritual. Por quê? Porque Israel é tão pequenininho. Você vê o tamanho que é o Egito ali do lado, você vê o tamanho que é o Irã ali do outro. Você vê ali, gente, tantos países tão grandes, Israel tão pequeno, querendo ser destruído. Ou seja, tentam destruir Israel o tempo todo, mas Deus, né, fala que Israel é o primogênito dele. Deus protege Israel. Israel, gente, é o primogênito de Deus. Tem uma promessa sobre Israel. Quem amaldiçoar Israel será amaldiçoado por Deus.
Quem abençoar Israel será abençoado por Deus. Essa promessa aconteceu lá em Abraão, gente. Lá em Abraão. Então você vai observar que Apocalipse 6:4 existe um selo que é rompido e sai esse cavalo vermelho, onde acontecem muitas guerras. Está acontecendo guerra em todo mundo. Isso é um sinal de Mateus 24. Lá em Mateus 24, Jesus está falando que haverá guerras e rumores de guerra, mas olha, atenção, ainda não virá o fim. Então são só os princípios das dores. Ou seja, vigie, fique atento, são sinais do fim. Então continua, e o terceiro selo foi aberto, e dele saiu um cavalo preto. Olhei, aqui eu estou resumindo, tá, gente? Que aqui é Apocalipse do 5 ao 6. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E eu vi o que parecia ser uma voz que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: 0,5 quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho. E pensa assim, gente, vou dar uma pausa aqui, eu deixar até a setinha aqui. Um dia inteiro de trabalho custa o quê? 0,5 quilo de trigo que cabe na mão, gente. Então vai haver fome, pestes no mundo. E 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. E aqui ainda tem um recado: não misture água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Ou seja, vão tentar ainda falsificar aí para tentar fazer com que isso renda mais, até para enganar as pessoas, para ver o que está acontecendo, para não perceber os sinais do fim, mas vai ser impossível não perceber. Esse cavaleiro, então, ele sai pela terra, gerando fome, e ele tem uma balança na mão. E esse ser diz o seguinte, né, que ele vai tirar, né, ele vai gerar fome, vai gerar seca, né? E isso, gente, é o terceiro selo só. E olha que continua. No quarto selo, né, foi aberto o quarto selo por Jesus e saiu dele ali um cavalo vermelho. Depois o cordeiro quebrou o quarto selo e ouvi o quarto ser vivo dizer: venha. Olhei e vi um cavalo amarelo, o seu cavaleiro se chamava Morte, e o mundo dos mortos o seguia, e estes receberam poder sobre a 4ª parte da terra, para matar por meio de guerras, fome e doenças e animais. Você pode ver que tem uma correlação, que é uma sequência muito perfeita. Que, ó, depois vem as guerras, logo depois de guerra, gente, vem o quê? Vem fome. Vem esse cara aqui, que é esse cavaleiro preto. Olha como é uma sequência que Deus coloca muito perfeita ali para que aqueles que não querem aceitar a Deus, né, venha, né, sofrer as consequências de não querer saber dele. E Deus promete guardar a sua noiva, né, guardar os justos, guardar aqueles que o buscam, aquele que realmente tem parte com Deus, que busca, que acredita que o Senhor Jesus já veio, morreu por nossos pecados, ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Não tem salvação se não for através de Jesus. E aí, continua, né? Esse cavalo amarelo, ele vem trazendo guerra, fome, doenças e animais selvagens. Então você vê que é uma sequência muito boa e lógica, né, que Deus coloca ali. Se você observar os selos, e no próximo estudo a gente vai falar sobre as trombetas, você vai ver que é meio que parecido, né? E alguns teólogos dizem que acreditam, né, que são tudo em simultâneo. Eu mesmo vou mais literal aqui na Bíblia, né, porque ela é bem literal mesmo. E foi aberto o 5º selo, as almas dos justos. Então o cordeiro quebrou o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos, porque havia anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Então, gente, isso aqui são pessoas que anunciaram a mensagem de Deus. Quantos que já não foram anunciados e até hoje anuncia a mensagem, o evangelho, e é morto, né? Hoje, se você anunciar em países, né, como por exemplo a Coreia do Norte, ou países aí muçulmanos, se você falar qualquer
coisa em relação a Jesus, você é morto. Então você tem que prestar atenção que ainda a gente tem esse privilégio aqui no nosso país, essa liberdade de falar de Deus. Eu estou aqui anunciando Jesus para você, estou falando da Bíblia para você, estou falando do Apocalipse aqui para você. A gente está estudando aqui escatologia, a gente está estudando aqui sobre ali os princípios do fim, Mateus 24, Apocalipse e, é claro, Daniel tem correlação e tudo isso a gente está estudando aqui. Nesse estudo, isso seria proibido em outros países. Se eu pelo menos andasse com a Bíblia, onde fala de Jesus, em alguns países, eu seria morto, né? E essas testemunhas aqui, essas pessoas aqui que estão vestidas de branco, né? Elas foram, o testemunho delas, elas foram testemunhas, elas anunciaram o evangelho, né? Quantos na época de Paulo, lá na época assim que começou, né? Evangelização, começou Paulo pregar, começou Pedro pregar, se converteram e foram mortos porque seguiam Jesus. Então, você vai observar também, e você pode prestar atenção aqui também, gente, que aqui abaixo eu tenho aqui ó, a referência, ó, Apocalipse, que é para você conferir na Bíblia. Sempre confere o que estão falando da palavra de Deus na Bíblia. Falou alguma coisa, anota o versículo e veja se realmente é isso. Até para você ver se tem um grau de confiança em quem está pregando a palavra. É claro, né, que você não pode olhar para o homem, mas olha para Jesus, né? Porque se você olhar para o homem, você não vai nem para a igreja. E a igreja é essencial para você se alimentar da palavra, ser discipulado, aprender, né, o que precisa aprender da palavra de Deus. O sexto selo continua, gente, aqui na alma dos justos. Aqui no capítulo 12, ali no capítulo 6, versículo 12, continua. Em seguida viu o cordeiro quebrar o sexto selo e houve violência, houve um violento terremoto. Aqui na realidade é o sexto selo, o outro era o quinto selo, a alma dos justos, né? E houve um terremoto, né? Um terremoto violento. E o sol se tornou negro como roupa de luto e a lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. Continua. O céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então, os reis do mundo inteiro, os governantes e os chefes militares, os ricos, os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas. O que quer dizer aqui, ó? Se esconderam nas cavernas, debaixo das rochas das montanhas. Gente, isso aqui quer dizer que é bunkers. Ou seja, você não vê quantos bunkers tem aí para milionário, bilionário, quantos estão investindo milhões em bunkers. O que eles estão esperando? O que eles têm medo? Ou seja, eles têm medo da ira do quê? Do Altíssimo, né? Que está vindo. E continua aqui, e olha o que eles vão falar sobre isso. E gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos protejam da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro que está sendo representado aqui? Quem morreu por nós na cruz? Que foi o Cordeiro Pascal, para não ter mais sacrifício de animais, que antigamente, quando você pecava, você tinha que levar um cordeiro de 1 ano, você cuidava dele durante 1 ano, para você ver o tanto que é. Você já viu um cordeirinho? Que bonitinho que ele é. Então você cuidava dele por 1 ano, e para que o seu pecado fosse justificado e perdoado, você tinha que levar ele lá na tenda da sagrada, né? Que era na época de Moisés, que ele estava ali no deserto, ele ficou 40 anos no deserto porque o povo reclamou, pecou. Então você vai observar que ali tinha o tabernáculo. Esse tabernáculo, ele era móvel. Toda vez que a nuvem do Senhor se levantava, era para mudar de direção, desmontava tudo e levava esse tabernáculo para outro lugar. E nesse tabernáculo, ele levava esse cordeiro para ser sacrificado. Colocava-se a mão em cima dele e cortava ali e sacrificava ele imediatamente pelos pecados da pessoa. Olha que coisa. Então Jesus veio e morreu como cordeiro por todos nós que cremos nele, para que nós fôssemos perdoados através de Jesus. Nós somos justificados hoje
pelos nossos pecados, através de Jesus. Eu sou pecador, você é pecador, porque a palavra de Deus diz que todos que estão na terra são pecadores. Mas quando Deus olha para nós, ele não vê o nosso pecado, ele vê Jesus, que justificou, morreu por nós e justificou através do seu sangue. Então Jesus criou uma ponte entre nós e Deus para que a gente conseguisse se conectar com Deus novamente e conseguisse a salvação através dele. Não há salvação através de outra pessoa. Não tem caminho para ser salvo a não ser por Jesus, que morreu por mim e por você na cruz. E gritavam, para os montes e rochas, caiam sobre nós, nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá aguentá-la? Apocalipse 6, versículo 16 ao 17. Aqui eu coloquei uma imagem como exemplo, para você observar como serão, mas serão bunkers. Quantos bunkers você pode observar que milionários têm aí? Pesquisa na internet, e isso não vai ser o suficiente. Eles não vão conseguir se esconder da ira que Deus tem preparado. Então, mas por que, Michael, tem essa ira? Por que Deus vai ter essa ira contra eles? Não, é só você ver o mundo como ele é hoje. Hoje ele é regido por um sistema maligno, onde Satanás está no controle, seus principados, governando com um governo de maldade, onde o certo virou errado e o errado, e o errado virou o certo. Eles estão virando as coisas ao contrário hoje. Então, o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, ele vai derramar ira sobre essas pessoas que perseguiram quem foi honesto na terra, quem foi justo, Então isso vai acontecer. E o Apocalipse, não tenha medo dele, porque ele é um livramento para quem é honesto, para quem é justo, para quem busca Deus, O justo, os santos, os santos. Quem é os santos na Bíblia? É os separados, E vamos observar ali no sexto selo, a continuação, ele passa ali por capítulo 7:1. Você vai observar que existe 144 mil do povo de Israel, Depois disso, vi nos 4 cantos do mundo 4 anjos em pé. Eles estavam segurando os 4 ventos da terra, a fim de que nenhum vento soprasse sobre ela, nem sobre o mar, nem sobre nenhuma árvore. Então vi outro anjo que subia do lado leste, que tinha na mão um sinete do Deus vivo. Ele gritou com voz bem forte para os 4 anjos que tinha recebido o poder de trazer estragos na terra e no mar. Apocalipse 7, versículo 2. O anjo disse: não faça estragos na terra, no mar, nem nas árvores, até que marquemos com sinete a testa dos servos de Deus. Quem são esses servos? Bom, a continuação aqui no Apocalipse 7, 4, que a gente vai chegar aqui agora, do 4 a 8, vai dizer quem eles são. Aí me foi dito que o número dos que foram marcados eram 144 mil. Eles pertencem a todas as tribos do povo de Israel. Povo de Israel. Quem acredita que Israel, a igreja substitui Israel, gente, está completamente enganado, porque a palavra de Deus está falando aqui que não, que não. 12 mil de cada tribo, tribo de Judá, Ruben, Gade, Áser, Naphtali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. O que essas 12 tribos? São os filhos lá de Jacó, os filhos de Jacó, que inclusive eu recomendo que você leia, É muito importante que você se alimente da palavra de Deus. Nem só o próprio Jesus, quando ele estava sendo tentado no deserto, ele citou a palavra de Deus para que Satanás, fosse combatido com a palavra de Deus, E o próprio Satanás, que conhece a Bíblia completa, também citou a palavra de Deus. E Jesus rebateu com o quê? Com a palavra de Deus também. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, eu e você, se alimentar, darmos as nossas primícias para Deus. Quais são as nossas primícias? Nosso primeiro bom dia é para Deus. Uma parte do nosso tempo, pelo menos 10%, para Deus. Orar, ler a palavra,
se alimentar, porque como Jesus fala, né? Muitos me dirão, Senhor, Senhor, pelo teu nome não expulsei demônios, pelo teu nome não fiz milagres e maravilhas, mas ele vai dizer que em verdade vos digo que eu não vos conheço. Por que Jesus está falando isso? Vamos colocar uma analogia bem simples, né? Você, quando vai para casar, você sai, toma um cafezinho com a sua namorada, depois janta, depois vai se conhecendo, até que vocês vêm, têm um relacionamento e casam. Né? É a mesma coisa. Com Jesus você tem que ter relacionamento, buscá-lo diariamente, se alimentar dele diariamente, falar com ele, entregar todos os seus anseios e frustrações para Jesus, pedir para que ele seja a luz do mundo, o sal da terra para você, que ele ilumine os seus caminhos. Jesus é a nossa água viva. Sem essa água viva, sempre vamos ter sede. Jesus é a luz do mundo. Sem Jesus, andaremos na escuridão. Jesus é o pão da vida. Sem esse pão, vamos sempre ter fome. Então, entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Nós temos que entender isso. Então, nós temos que buscar o quê? Um relacionamento com ele. Então, você vai observar que aqui continua a grande multidão. Depois disso, olhei e vi uma multidão tão grande que ninguém podia contar. Eram de todas as nações, tribos, raças e línguas. Estavam de pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de roupas brancas e tinham folhas de palmeiras nas mãos. Apocalipse 7, versículo 9. E gritavam bem alto: do nosso Deus que está sentado no trono e do Cordeiro vem a nossa salvação. Olha aqui outra dica. De quem que vem a salvação? Do nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que mandou o seu único Filho para que morresse por nós, para que através de Jesus houvesse salvação. Né? Então ele mandou o seu primogênito, né, para nós, para nos salvar. Deus nos ama tanto que ele mandou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ver que Deus ama tanto que ele criou a terra para nós. Pode observar, e colocou nós como os reis. Você pode observar, os animais, a gente tem autoridade sobre os animais. Tudo foi criado para nos alimentar. Água, todos os cereais, os alimentos, tudo é para nos alimentar. Você vê um amor muito grande por Deus. Então, se ele criou essa terra e ela é tão boa para nos alimentar, para a gente se divertir, para a gente ter família, para a gente constituir aqui nossa família, nossa descendência aqui na terra, foi Deus que nos deu. Toda honra, toda glória pertence a ele. Você vê o amor dele. Agora imagine no céu. Imagine quando ele descer de Jerusalém, que essa terra está marcada para destruição. Essa terra vai ser destruída, vai ser colocada uma nova terra, vai ser um novo céu, vem a nova Jerusalém, a gente vai falar disso, depois falar sobre o estudo do arrebatamento, que tem muita gente, tem gente que acredita que o arrebatamento vai ser antes, tem gente que acredita que o arrebatamento vai ser durante, tem gente que acredita que o arrebatamento vai ser depois da grande tribulação. Então, vamos estudar sobre o arrebatamento. Mas aqui, gente, dá uma lida aqui comigo que você vai observar que eu não estou vendo nada escrito aqui. Eu estou nos selos de arrebatamento. Só aqui já é uma dica muito boa. Então, vamos continuar. Aqui a grande multidão ainda estava, né? Eu coloquei aqui algumas imagens para representar isso para vocês. Né? Todos os anjos estavam em pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. 4 seres vivos, eles falam, é tipo um segurança de Deus, né? Que tem olhos para todos os lados, né? Quando ele começa ali, fica bem na frente do altar de Deus ali. Não se aproxima de Deus tão fácil assim. Todos os anjos estavam em pé em volta do trono e os líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram no chão diante do trono e encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus. Olha a reverência, gente. Você vai observar que Apocalipse fala sobre 24 tronos, né? Seriam as 12 tribos de Israel, né? A velha aliança, e a nova aliança, seriam os 12 apóstolos ali. Então, você vai observar que existe esses 24 tronos. E eles
jogam as suas coroas, que Deus deu coroas e promete dar coroas para todos aqueles, dar galardões, ou seja, premiações para todos aqueles que o servirem. Só de você buscar a Deus, Deus já está prometendo um galardão para você. Todos os anjos estavam ali de pé. Anjos! Todo mundo se dobrando diante do Pai. Todo joelho dobrará. Então, muitos, quando Jesus voltar, vão chorar de desespero, outros de alegria. Então, você deve escolher se você vai chorar de alegria ou de tristeza porque você não buscou. Aproveita, porque na época de Noé, todos casavam, tinham suas vidas, se davam em casamento, tinha o trabalho normal. A porta da arca estava fechando. Fechou a porta da arca e veio o dilúvio. A porta da salvação ainda está aberta. Ainda dá tempo. Não importa o que você fez, se você de verdade se arrepender e se entregar hoje para Jesus, ele te perdoa. Então, você vai observar que continua ainda dizendo amém, né? Quando eles se ajoelhavam e colocavam o rosto no chão. Amém. Ao nosso Deus pertencem para todo sempre o louvor, a glória, a sabedoria, a gratidão, a honra, o poder, a força. Amém. Apocalipse 7, versículo 12, continua no 13. Um dos líderes me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco? De onde foi que vieram? Aí, não sei. O senhor sabe? Respondi. Isso é João, né, falando com um dos anjos que está ali perto dele. Então ele me disse: estes são os que atravessaram, são e salvos a grande perseguição, e são as pessoas que lavaram as suas roupas no sangue do Cordeiro e ficaram brancas. Ou seja, aqueles que, independente do que aconteceu, independente das perseguições, elas foram fiéis até o fim. Então você vai observar que continua, e por isso que essas pessoas estão de pé diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo, e aquele que está sentado no trono os protegerá com a sua presença. Olha, presta atenção nisso. Vai viver eternamente, não haverá choro, não haverá dor, não haverá morte, haverá uma alegria eterna. Imagine aquele momento mais alegre da tua vida. Aquele momento que você conseguiu uma promoção, um momento que o teu filho nasceu ou tua filha, o momento que você casou. Então, o momento mais feliz da tua vida. Imagine você ter esse momento feliz eternamente, vivendo com Deus, na luz dele, na presença dele. Então, esse momento é eterno. Mas existe também o outro lado. Imagine, né, você não aceitou Jesus, não quis saber nada disso. Jesus fala, será lançado no fogo. E esse fogo nunca se apaga e o verme nunca morre, né, até que a sentença seja cumprida, né, e depois sua alma é destruída. Então você vai observando que continua. Elas nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol, nem qualquer outro calor forte as castigará. Não haverá mais essa dificuldade, gente, que existe hoje para a gente sobreviver na Terra. Quando Deus fez o homem lá, o jardim do Éden, criou Adão, você pode observar, leia Gênesis, leia a Bíblia, você vai entender. Ele criou ele já com um jardim farto de tudo quanto é tipo de fruta que ele precisasse, ele não se cansava, ele tinha uma sabedoria além do comum, porque ele deu nome a todos os animais, a tudo que existe. Então ele tinha um reinado ali. Quando ele peca, ele entrega aquele reinado, aquela posse da terra que foi dada a ele para Satanás. Satanás pega essa posse e faz o que o mundo do jeito que está, cheio de destruição, cheio de morte, cheio de dor. É muito difícil, quase tudo para quem é honesto aqui nesse mundo. Então, você vai observando que Adão tirou aquilo tudo que foi entregue de bandeja e entregou para Satanás. E com isso, nós todos nascemos com a mesma doença, o pecado. O pecado habita em nós. E isso nos afasta de Deus, porque Deus é santo. Então ele tem que mandar Jesus para que nós lavássemos no sangue de Jesus. E toda vez que
ele olha para nós, ele vê Jesus, então somos justificados através de Jesus. Pois o Cordeiro que está no meio do trono será pastor dessas pessoas e os guiará para as fontes da água da vida. Lembra que eu falei da água da vida? Jesus, ele encontra uma samaritana num poço e ele diz que ele é a água da vida. E quem beber dessa água jamais terá sede. Então Jesus, ele está falando ali o que deve fazer. Tem que beber de quem? Da água de quem? De Jesus. Tem que buscá-lo, tem que aceitá-lo, se entregar de verdade. Haver um arrependimento, uma mudança genuína. Não é eu ir na igreja bater um ponto. Pá, bati domingo, tá ótimo. Cantei aqui uns cânticos, tá ótimo. Não, tem que haver arrependimento, tem que haver uma mudança. Quando Jesus entra, tem que ter mudança. Você tem que dizer não àqueles pecados que você fazia, cometia. Nós, todos somos assim. E tem que negar o mundo até o final da sua vida, todos os dias. Não é fácil, é uma batalha diária, é uma batalha constante, mas a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e é a causa de não sermos consumidos. E você vai observar aqui também, pois o Cordeiro que está no meio do trono será o pastor dessas pessoas. Jesus vai ser o nosso comandante, nosso rei, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos delas, toda a tristeza que você teve, não vai existir mais isso. Acabou. Quando Jesus voltar, é só a eternidade de uma paz que o mundo não dá, de uma paz que excede todo entendimento. Ele promete ainda dar essa paz aqui no mundo. Quem busca Jesus, eu te dou a paz, mas te dou a paz não como o mundo a dá, mas a paz que excede todo entendimento. E aqui você vai observar Apocalipse 6, versículo 16 ao 17. E aí continua, né, gente? O sétimo selo. Ali, até aquela parte, ainda estávamos no sexto selo. É aberto agora o sétimo. E no sétimo, o que que acontece? Olha, presta atenção para você ver, que não acaba. Ainda tem os 3 ais, ainda tem muita coisa que vai acontecer, mas daqui a pouquinho a gente entra nesse estudo. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve um silêncio no céu, por mais ou menos meia hora. Então vi os 7 anjos que estavam de pé diante de Deus, e eles receberam 7 trombetas. Apocalipse 8, do 1 ao 2. E continua. Apocalipse 8, versículo 3, você vai observar que outro anjo veio com um vaso de ouro no qual se queima incenso e ficou de pé ao lado do altar. Ele recebeu muito incenso para juntar com as orações de todo o povo de Deus e oferecê-lo no altar de ouro que está diante do trono. Aqui uma imagem representativa, né? Você vê aqui um incenso, aqui o trono de Deus, tem até aqui, você vê aqui, né? Os animais que ficam ali em volta, e isso eu só coloquei para representar, porque tem ali as 4 criaturas, ela tem cara de leão, de boi, né? Você vai vendo ali, quando você lê Apocalipse, né? Você vai vendo ali algumas questões, alguns animais que não existem na Terra, né? São seres que não existem na Terra, que são seguranças de Deus ali, né? Que fica ali do lado, né? São ali a proteção ali, né? Não se chega a um rei de qualquer maneira. Quando você vai visitar um presidente, você não chega lá de qualquer maneira. Tem os militares, tem toda uma apresentação se você chegar, tem que ter uma autorização, tem que passar por uma burocracia para você chegar até essa pessoa muito importante. Mas a Deus, se você quiser buscar ele hoje, está à distância de um joelho de oração. Ajoelhou, você consegue encontrar Deus. Fez uma oração sincera, você consegue encontrar Deus. Então está à distância, ó, de um joelho, né, de oração. Você joelhar e se derramar diante de Deus. E das mãos do anjo que estava diante de Deus subiu a fumaça do incenso, queimando junto com as orações do povo de Deus. Apocalipse 8:4. E você vai ver o que acontece com essa taça que está com as orações, esse incenso, né? Então o anjo pegou o vaso de incenso e encheu com o fogo do altar e jogou sobre a terra. Olha o que acontece com a terra. Ele faz assim, ó, joga. Olha o que acontece. Houve trovões, terremotos, né? Trovões, estrondos, relâmpagos e um terremoto. Então, gente, começa ali
uma destruição muito grande. Mas não acaba por aí. Vai vir as trombetas. Depois vai vir os 3 ais. Depois vai vir as taças da ira de Deus. Né? E continua, né? Mas isso vamos deixar para outro episódio, porque se eu continuar só nesse episódio falando de trombeta, esse aqui é só a parte 1. A gente falou dos selos aqui de forma resumida, dos selos, e na sequência a gente vai falar de trombetas e taças. Gente, você vai ver, ainda vai vir mais coisas sobre a terra. Mas olha o que diz aqui em Apocalipse 2:10. Não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vai pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer. E como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. E ainda continua aqui. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Isso aqui é Romano, gente. O que é isso? Isso aqui é Paulo, né? Paulo, ele está dizendo ali o que vai acontecer, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar o tempo todo, vigiar nossas amizades, o que a gente vê, o que a gente ouve, porque existe 2 caminhos. Existe um caminho que é estreito e apertado, que é o caminho da salvação, o caminho que você vai até Jesus, onde você nega o mundo, nega os seus próprios desejos, nega a si mesmo e vai em direção a Jesus. Então, e tem um caminho largo, espaçoso, né? E Jesus ainda fala, muitos passarão por lá. Então esse caminho leva à perdição e à morte. E a Bíblia também fala, a palavra de Deus fala, há caminhos que para o homem parecem ser justos, mas no fim leva à morte. E continua, né, gente? Esse episódio aqui a gente falou de selos de forma bem resumida, eu quis explicar para vocês bem bacana ali, ilustrei com imagens para que fique mais fácil para você compreender. O próximo episódio, esse aqui, gente, eu vou falar no final depois. Esse aqui é um resuminho que você pode dar pausa aí para você entender o que é cada capítulo que a gente está estudando aí com os versículos, né? Aqui tudo é baseado na Bíblia, nada aqui é falácias, nada é minha opinião própria, mas sim o que está escrito, tá? É muito importante que você entenda isso, porque eu não posso simplesmente, eu tenho temor a falar da palavra de Deus. Eu não posso chegar e falar o que eu achei que era, o que eu imagino. Não, porque isso, eu estou falando da palavra de Deus, gente. Temos que ter temor para falar da palavra de Deus. É o Criador dos céus e da terra. É o dono de tudo. Então a gente tem que ter temor para falar das coisas dele. Não pode falar nada que não venha com base na palavra dele, que não tem um versículo ali para mostrar. Porque quem fala da palavra de Deus, né, quem ensina, também vai ser cobrado. Né? Então você tem que entender isso. Então, ó, o próximo capítulo, que é a parte 2 dos selos, trombetas e taças, a gente vai falar sobre as trombetas. E na parte 3, vamos falar sobre as taças. Depois a gente tem um episódio só para falar sobre arrebatamento. Você viu aqui alguma coisa interessante? A gente chegou no 7º selo, eu não vi nenhuma igreja sendo arrebatada para o céu, não. Eu estou lendo Apocalipse, gente. Então, tem umas dicas aí que é literalmente para você entender. Mas vamos falar um pouquinho, né? Se vai ser antes, durante ou após a grande tribulação. Vamos estudar juntos segundo a palavra de Deus, beleza? E é claro, né? Se inscreva no canal, marque o joinha, né, gente? Que o Criador dos céus e da terra abençoe grandemente a tua vida. Esse estudo aqui, gente, é muito importante a gente estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque para a gente entender o que Deus quer que a gente faça. A gente tem que fazer o quê? O que agrada a Deus. A gente tem que fazer aquilo que agrada o Altíssimo, ok? Então, o Criador dos céus e da terra abençoe grandemente a sua vida, ilumine os seus caminhos, que você tenha um dia, uma semana abençoada, cheia da paz que excede todo entendimento, que só vem no nosso Senhor Jesus. Eu te vejo no próximo episódio.